Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse vídeo, mas eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou muito comigo agora pela manhã, eh, sobre o plano do Senhor, né? Eh, Nós sabemos que o Senhor tem vários planos, Ele faz planos, né, a nosso respeito, Ele faz planos, a respeito, né, do reino dele aqui nessa terra. E o Senhor me chamou a atenção para algo nessa manhã sobre o plano que ele tinha, né, quando ele queria tirar o povo de Israel do Egito, né, quando ele levou o povo de Israel para o Egito, e depois ele tinha um plano já de tirar eles de lá, né? Eles não foram para lá sem um plano de escape, sem um plano de livramento. Estava tudo no controle mesmo do Senhor. O Senhor sabia o que estava fazendo, o Senhor já sabia exatamente como ia fazer. E o que eu quero destacar é que o Senhor fez uma promessa a Israel, antes mesmo de Israel descer para o Egito, quando José, né, nós lembramos que José, ele era o filho querido, o filho preferido, o que foi errado da parte de Israel, não é correto, né, ter filho preferido, fazer distinção dos filhos, mas José era um filho amado porque ele era o filho da esposa que ele mais amava, né? Ele tinha duas esposas ali, naquele tempo era meio diferente, né? Bem diferente. E aí ele era o filho da Raquel, a esposa que Jacó amava, e depois ele veio se tornar Israel, né? O Senhor mudou o nome dele para Israel. Quando ele descobre que José está vivo, ele vai fazer um altar, né, ao Senhor, ele vai ali consultar o Senhor antes de descer, né, ao Egito para encontrar com José, quando seus filhos falam, né, que José estava vivo e que queria ver ele faz ali uma consulta ao Senhor, ele vai consultar o Senhor. E aí, quando ele consulta ao Senhor, né, quando ele vai até o Senhor, falar com o Senhor, sacrificar o Senhor fala com ele lá em Gênesis 46, versículo 3, ele diz assim: ele disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas de descer ao Egito, porque te farei ali uma grande nação. Então, o que que aconteceu? Ele, né, ele falou com Israel que ele faria dele uma grande nação dentro do Egito, que não era para ele temer descer ao Egito. E no versículo 4 ele ainda fala assim: Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. José porá a mão sobre os teus olhos, porque ele estava com medo de que ele morresse sem ver José. Mas ele ia ver José, não só veria José, como José estaria ali no momento de sua morte, né? José estaria com ele ali até o final da vida dele, né? A partir daquele momento que ele descobriu já que José ainda estava vivo. E ali o que que aconteceu? O Senhor falou com ele: certamente te farei tornar a subir. O Senhor estava prometendo para Israel: Israel, espera aí, que não é bem assim, não. O plano que eu tenho para você é muito maior do que o que você está pensando. A gente tem que entender que Israel, quando Deus olhava para Jacó, que depois veio, né, o Senhor mudou o nome dele para Israel, nós precisamos entender que o Senhor não olhava para Israel como uma pessoa, mas como um povo. E aí ele fala, porque senão a gente vai falar assim: ah, mas Israel morreu lá no Egito, ele não chegou, né, a, a ver a grande nação que ele se tornou, mas ele era um povo, ele não era somente aquela pessoa, ele era um povo. O plano do Senhor é muito maior do que o que nós pensamos. Então, o Senhor é um povo. O Senhor queria, né, fazer de Israel um povo. E aí, quando, né, o Senhor, e aí o plano do Senhor começou. O plano do Senhor começou, na verdade, desde quando ele criou a humanidade, né? Mas aqui eu quero falar sobre esse plano que o Senhor tinha com Israel. E aí o que que aconteceu? Em Êxodo, né, o Senhor prometeu aqui em Gênesis 46, do 3 ao 5, que faria, né, de Israel uma grande nação. Só que Israel, quando desceu, juntando ali de com a família do José, que já estava no Egito, ele tinha 70 pessoas na família dele. Não era uma multidão, não era uma nação, não tem uma nação de 70 pessoas. E aí o que que aconteceu? Começa o cumprimento da palavra do Senhor, da promessa do Senhor a Israel, em Êxodo, capítulo 1, versículo 7, porque aí fala assim: os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E aí o que que aconteceu? O faraó começou a ficar preocupado, porque o povo hebreu começou a crescer muito, porque o Senhor falou.
eu vou fazer de ti uma grande nação. Então, se o Senhor falou, a promessa do Senhor ela é fiel, ela cumpre. Não importa quanto tempo vai passar, não importa se talvez a primeira pessoa que recebeu aquela promessa até chegou a morrer, mas como eu disse, Israel não era só uma pessoa, ele era o povo escolhido de Deus. E aí o que que aconteceu? O faraó começou a se incomodar muito com o crescimento do povo hebreu, o povo de Israel. Começou a se incomodar porque a preocupação dele era: e se levantar uma guerra contra o Egito e os hebreus forem contra nós? Eles são muitos, eles são fortes. Ele começou a ver que eles eram fortes, que os homens eram fortes mesmo, pareciam guerreiros, mesmo de nascença já, eles já eram fortes. O povo hebreu era um povo forte. E aí o que que aconteceu? Eles começaram a colocar muita carga sobre eles, muito serviço, tudo para que eles não tivessem tempo nem de terem filhos, né, para que evitasse o crescimento deles. Só que quando o Senhor tem um plano, ninguém evita o crescimento, ninguém para o crescimento, ninguém para o plano de Deus. E aí o que que aconteceu? O Senhor continuou o cumprimento da promessa. Quando é no capítulo 1 ainda de Êxodo aqui, no versículo 16, Faraó ficou tão preocupado com o crescimento deles, e o crescimento era justamente porque homem que era guerreiro, né, eram os homens que iam para a guerra, eram os homens que se levantavam, né, em guerra. E aí o que que o Faraó falou? No versículo 16 do capítulo 1 de Êxodo ainda, Faraó fala assim: "E disse-lhes: Quando ajudardes as hebreias a dar à luz e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, que então viva." O que que ele fez aqui? Ele falou com as parteiras: "Ó, quando vocês forem ajudar as hebreias a ter filhos, se for menino, vocês matam, se for menino, pode deixar vivo." Porque eles queriam impedir o crescimento do povo e impedir que se levantassem guerreiros ali no meio de Israel. E aí o que que aconteceu? As parteiras, elas não obedeceram porque elas temeram o Senhor. No versículo 17 fala assim: "As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida." Elas temeram ao Senhor e por esse motivo elas não obedeceram o rei de Israel, que era o faraó. E aí o que que acontece? Elas ali, aí o Senhor continua o plano. Nada impediria o plano do Senhor de se cumprir, nada, nada vai impedir um plano que o Senhor tem. E aí o que que aconteceu? As parteiras, elas desobedeceram o faraó porque elas temiam ao Senhor. E aí, Joquebede, né, ela foi uma dessas mulheres que teve um filho durante esse tempo que estava ordenada a matança dos meninos, que fala assim, no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 2 diz: "A mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e pez. Pondo nela o menino, a colocou entre os juncos à borda do rio." O que que ela fez? Não era para que ele vivesse, mas ela escondeu ele, ela protegeu o filho dela, ela protegeu Moisés, que depois a gente vem, né, descobre que ele vai se chamar Moisés, o grande Moisés, o libertador do povo hebreu, que foi usado pelo Senhor. O que o Senhor me chamou muita atenção aqui é o quê? Ela escondeu o menino. Ela não permitiu que matassem o filho dela, que matassem, né, a herança dela. Ela protegeu ele. Quando ela não conseguia mais proteger, que ela viu que não teria como mais proteger, ela protegeu o menino ainda assim. Colocou dentro de um cesto, né, uma arca, um cestinho, colocou ele bem protegido na beira do rio. E aí a irmã dele, Miriam, vai olhando e observando onde ele ia chegar. Quando ele chega, a mulher, a filha de Faraó, ela desceu para tomar banho no rio. E aí, ali junto, né, passeando pela borda, as criadas ali passeando pela borda, viram que tinha um menino. E a filha de Faraó, ela identificou que ele era hebreu. Pela aparência dele, ela identificou que ele era hebreu, mas mesmo assim decidiu proteger o menino. E aí a Miriam aproveitou a oportunidade e falou: "Quer que eu chame uma ama hebreia para amamentar ele, criar ele para você?" E aí a filha de Faraó fala: "Chama, chama por favor." E aí a Miriam faz o quê? Chama a mãe dela, que era a mãe do bebê, para cuidar. Joquebede cuidou do seu filho até o tempo, né, de desmamar, que ele fosse maiorzinho, para que ele fosse criado como filho da filha de Faraó, ou seja, como neto de Faraó. E ali, quando ele é criado por ela, ela ainda recebe um salário para cuidar dele. Ela recebeu um salário para cuidar daquele menino. Mas o que eu quero dizer, o que o Senhor me chamou a atenção é que o plano do Senhor era com Israel.
O plano do Senhor era de Israel. O plano que ele tinha para cumprir era a nação de Israel ser grande. Era fazer de Israel um grande povo, mesmo dentro do Egito. E não só o Senhor cumpriu, como ele usou várias pessoas para que esse plano se cumprisse. E o que o Senhor me chamou a atenção dentro dessa palavra é que não importa se eu sou o Faraó, ou se eu sou o Moisés, que vai ser quem vai libertar aquele povo, ou se eu sou a parteira que protegeu o menino para ele não morrer, ou se eu sou a mãe que guardou a vida daquele menino e protegeu ele o tanto que pôde para que ele não fosse morto, ou se eu sou a irmã que chamou a própria mãe para cuidar daquele menino quando ela teve a oportunidade. Não importa quem eu sou, quem você é no plano, o mais importante é que nós possamos contribuir para o plano do Senhor se cumprir. Qual é o plano que o Senhor já te mostrou que tem? Ah, mas eu quero cumprir o plano do Senhor somente se eu for o ator principal, vamos dizer assim, né, como Moisés era o entre aspas, né, o principal ali, naquele momento, naquela história, né, naquilo que nós lemos aqui. Mas não importa quem eu sou no plano, desde que eu contribuo para o cumprimento do plano do Senhor. Então, não fica pensando, se achando menor do que os outros, no sentido de eu não vou ajudar porque eu não sou. Não, não sou eu que tenho que fazer, é o Moisés. Já pensou se a Miriam fala assim, não, o plano do Senhor é como, vamos supor que ela soubesse, né, que era assim, e ela falasse: "Não, o plano do Senhor é com Moisés, então Moisés que se vira. Eu não vou ajudar a proteger ele nada não, deixa ele morrer para lá no rio". Já pensou se a Joquebede falou assim: "Ah não, deixa, eu vou ficar esquentando cabeça, ainda posso morrer ainda por ter protegido meu filho. Ah, deixa ele morrer de uma vez, vou entregar para matar". Ou se as hebreias falam, se as parteiras falam assim: "Ah não, deixa esses meninos morrer, vão matar todos mesmo, vão jogar dentro do rio como o faraó falou mesmo, porque eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? O problema dessas mulheres que estão tendo muito filho, e eu não quero saber de nada". Já imaginou se fosse assim, se todo mundo pensasse só em si mesmo, pensasse o tanto que seria prejudicado se ajudasse em alguma coisa? Então, que fique no nosso coração isso, sabe? Que a gente possa ter em mente que o mais importante não é quem eu sou no cumprimento do plano, é que se eu posso contribuir para o plano do Senhor se cumprir, então que eu venha contribuir. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua semana. E que se você, né, sentiu no coração de compartilhar com alguém, compartilhe com alguém que talvez está precisando. Às vezes a pessoa está pensando, nossa, mas eu não sei qual é o plano do Senhor na minha vida, eu não sei nem para que eu